Yunzoikopi Itukoovich. Significa, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus na língua terena. Amém? Amém. Eu queria agradecer desde já a intercessão dos irmãos. Eu vi ali minha foto no quadro de oração. Desde já, meu coração grato, toda a minha gratidão aos irmãos que têm orado pela obra missionária, pelo trabalho que nós temos feito também no campo transcultural, não só no meio urbano. Nós estivemos há pouco tempo, antes de iniciarmos a mensagem, estivemos há pouco tempo na tribo terena, no Mato Grosso do Sul, juntamente com a Associação Missionária Interdenominacional, a MINTER, pelo qual os irmãos também já conhecem, né? A pastora coordenadora aqui do Núcleo de Campo Grande. Foi uma experiência muito rica, foi muito tremendo, para a honra e glória do Senhor. Foram basicamente 41 missionários em campo nesta caravana, agora no mês de abril. E no total, 57 vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Além das vidas que se entregaram ao Senhor Jesus, nós também fizemos um trabalho de 75 lares visitados. Foram no total de doações 277 kits de higiene, 520 kits de doce para as crianças. Foi feito também trabalho infantil lá. Trabalhamos com evangelização criativa, com a palhaçaria, abordando as crianças das tribos locais. 99 bíblias doadas, 46 kits escolares, 100 sacos de pipoca, roupas masculina, feminina, infantil, saco de sapato, 4 kits professor para EBD também naquele lugar. O batismo e uma criança apresentada para a honra e glória do Senhor. Fizemos um trabalho intensivo também de ensino voltado para campo. Então não foi somente uma caravana missionária. Nós também atrelamos o ensino missionário à caravana missionária. Então nós tivemos também experiências riquíssimas lá de aprendizado missionário, de capacitação missionária. Trabalhamos também com o ensino, também com os indígenas locais, com a igreja indígena local, fazendo com que a igreja indígena se tornasse uma igreja multiplicadora, que as igrejas locais também fizessem missões naquela região. Então não é só depender de caravanas externas, mas que a igreja local, a igreja autóctone, a igreja nativa também trabalhe na proclamação do evangelho naquela região. Então nós também trabalhamos com essa temática, também com esse foco naquele lugar. Então, para a honra e glória do Senhor, 57 vidas se entregaram ao Senhor Jesus. Amém. Aceitaram ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Assim como diz lá em 1 Coríntios, tudo isso faço por amor ao Evangelho. Faço pelo Evangelho de Cristo. Na língua terena, que significa tudo isso eu faço pelo Evangelho de Cristo. Amém. E a segunda parte também, Haka Makanigaoka Pananes, Apachanere Kore Unatidoe, Koekuchi no Inovike, ou seja, para que possamos participar juntos desse Evangelho. Faço isso por amor ao Evangelho de Cristo, para que possamos participar juntos dele. Proclamo a mensagem da cruz por amor ao Evangelho, para que nós possamos participar dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 7. É uma mensagem que fala muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos. A minha pronúncia em tereno não é 100% perfeita, ainda estou aprendendo um pouquinho. Não sei se eu falei palavras 100% corretas aí, mas é nesse contexto de 1 Coríntios, amém? Que fala sobre participarmos juntos desse evangelho. E é uma língua maravilhosa, amo esse idioma. É um idioma muito lindo, muito tremendo. E nós aprendemos um pouquinho desse idioma lá, nesse período, na tribo terena, no Mato Grosso do Sul. Ore por esse povo, irmãos. Povo terena, cidade de Miranda, reserva de Miranda.
Ore por esse povo. É um povo que nós amamos muito. É um povo que nós cultivamos uma amizade muito grande lá com eles. E eles basicamente foram alimentados tremendamente com todo o ensino que foi trabalhado naquele lugar. E eles choravam. Teve uma índia que chegou para mim chorando, me deu um presente. Eu recebi muitos presentes lá. E recebi uma camiseta. E essa índia, chorando, agradeceu e disse: como foi bom esse estudo que os irmãos trouxeram para a gente. Porque grande parte das caravanas vão para levar doações. Mas é necessário também trabalharmos no discipulado e no preparo missionário. Então eles choravam. E perguntavam: quando vocês vão voltar para nos alimentar mais com a palavra de Deus? Então não é só plantar igrejas. Tem que haver um trabalho de acompanhamento. É verdade. Né? Um discipulado. Então ore por esse povo, para que não haja espírito de divisão naqueles lugares. Porque muitas igrejas estão sendo abertas lá, mas que o povo venha trabalhar unido, com espírito de unidade na fé, compartilhando o Evangelho de Cristo, não de maneira denominacional, mas compartilhando a mensagem da salvação. Amém? Amém. Para que não haja espírito de divisão naquele lugar. Então vamos à mensagem. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e Moisés formou o tabernáculo e a armou fora do acampamento, distante do acampamento. E a chamou o tabernáculo da congregação. A minha versão é King James, mas é o mesmo sentido. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía até o tabernáculo ou até a tenda da congregação que estava fora do arraial ou do acampamento. Versículo 8. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava cada homem diante da sua porta, da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo ou entrar no arraial. Versículo 9. E acontecia que quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo. E todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta da sua tenda. E versículo 11. E o Senhor falava com Moisés, face a face, como um homem fala como um amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, ou ao arraial. Mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Coisa interessante é essa mensagem de Êxodo, capítulo 33. Deus fala muito ao meu coração. Isso é para toda a igreja do Senhor. Quando nós pensamos em tabernáculo, falamos da tenda, do tabernáculo, nós entendemos um pouquinho dessa história de Êxodo, né? Que quando o povo saiu do Egito, eles construíam tendas, tabernáculo, né? Para que ali houvesse a presença de Deus, a glória de Deus. Eles eram um povo que vivia uma cultura nômade, né? Eles viviam em tendas, em barracas. E nesse momento, em Êxodo 33, a Bíblia nos fala que Moisés construiu uma tenda separada da tenda que ele morava, da tenda que eles estavam acostumados a erguer, a morar. Uma tenda separada, uma tenda diferenciada, que era chamado o tabernáculo da congregação ou o tabernáculo do encontro, porque aquele lugar era o lugar onde eles iam buscar a presença de Deus, onde ali havia a presença de Deus, né? Tanto que posteriormente, quando o templo foi construído, ali era o local onde o povo ia buscar a presença de Deus. E a Bíblia vem nos falar aqui que ele armou a tenda, o tabernáculo, fora do arraial, fora do acampamento. E que coisa interessante quando a gente começa a analisar um pouquinho essa mensagem,
que era um lugar, a tenda, aquela tenda que ficava afastada, distante do lugar que eles residiam. Era um lugar destinado àqueles que queriam consultar o Senhor, né? Aqueles que queriam estar com o Senhor, ouvir a voz de Deus, buscar a manifestação da presença de Deus. Ou seja, era um momento singular de encontro. Eles se dirigiam até a tenda do tabernáculo, a tenda do encontro, o tabernáculo da congregação. Algumas características básicas aqui eu pude listar para os irmãos, no versículo 7, que era separado, era um lugar distante. Amém, irmãos? Amém. Distante do seu cotidiano, distante do seu dia a dia. E que coisa tremenda, o Espírito Santo falou no meu coração quando eu li essa mensagem e meditando no Senhor. E eu disse: Senhor, de fato nós precisamos sair do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso bem comum, ali no nosso dia a dia. Precisamos sair para fora do arraial para encontrar a presença de Deus. Não é naquele padrão, aquele senso comum, a nossa zona comum. Quando nós lemos lá em Romanos 12, capítulo 2, e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que o que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E meditando com o Senhor, eu falei: Senhor, de fato eu preciso sair de uma inércia mental que nós entramos, para que eu venha de fato a me direcionar aquilo que Deus reservou para mim. Eu preciso sair da minha zona de conforto mental, eu preciso sair da inércia da mente. Senhor, eu preciso sair do senso comum, sair de uma inércia. E o que é inércia? Diz lá, olha que coisa interessante, quem conhece a lei de Newton já estudou sobre isso. Quando um corpo está parado, ele permanece parado até que alguma força, ele seja submetido a alguma força que o movimente. E quando nós entramos nessa mensagem de Romanos 12, falando sobre a renovação da nossa mente, a gente começa a estudar o poder da mente. Qual é o papel da mente na nossa vida? A nossa mente, a nossa mentalidade que leva o quê? Qual é a consequência do que a mente produz na nossa vida? Da mente parte para o quê? Resulta em quê? Na ação, na atitude. Para que eu venha ter uma atitude de sair do arraial, de sair dessa zona comum, de sair do acampamento para me dirigir até a presença de Deus, para aquilo que Deus tem para mim, eu preciso, antes de mais nada, sair dessa zona, me deslocar dessa zona comum, renovar a minha mente, sair da inércia mental, sair da caixinha, abrir a sua mente, sair dessa zona comum. Para que isso se transforme em atitude, renovação da nossa mente. Alimentar a minha mente com aquilo que me traz esperança, com aquilo que move a minha fé. Alimentar a minha mente fazendo com que a partir disso eu venha ter a atitude, o movimento de sair do arraial. Que coisa interessante. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que nos quais o Deus deste século cegou o quê? Cegou o quê? O entendimento ou a mente dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, olha isso, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E quando nós levamos essa mensagem, aleluia, para o
Cristo, de Jesus Cristo, que até então o povo já naquela cultura de buscar a Deus fora do arraial, no lugar separado, Cristo veio, se despojou da sua glória, habitou em nosso meio, se sacrificou em nosso lugar, para que não houvesse mais essa intermediação do sacerdote, porque ele se fez sacerdote. Ou seja, ele tabernaculou em nós. Amém, Jesus. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Hoje você tem acesso direto ao Senhor. Hoje você tem acesso direto a Deus. Você não precisa se deslocar no sentido físico para ir até o tabernáculo, para encontrar a presença de Deus. Você precisa sair do arraial da tua mente, da tua zona comum, para encontrar a presença de Deus. Não se conformeis com o teu estado mental atual. Aleluia, Jesus. Não se conforma com a tua situação atual. A mensagem que o Espírito Santo nos traz: não se conforma com a inércia na tua vida. Eu não posso me conformar com essa inércia. Construa o templo. E quando nós entramos lá no livro de Ageu, vamos abrir nossas Bíblias. Segura aí Êxodo, marca aí na sua Bíblia o livro de Êxodo. Vamos agora rapidinho no livro de Ageu. Ageu, amém, irmãos? Amém. O livro de Ageu fica antes de Zacarias. Um pouquinho antes de Mateus. Livro de Ageu. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo ao povo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não teis o quê? O suficiente. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar em um saco o quê? Furado. Nós entendemos o que aqui? Que Zorobabel, o governador de Judá, havia perdido o interesse em reconstruir o templo, tendo em vista que o templo era sinônimo da presença de Deus, onde Deus habitava. E Zorobabel tinha perdido esse ânimo, o interesse de reconstrução do templo. E eles disseram aqui que não, esse não é o tempo, a justificativa, esse não é o tempo de construir o templo. Não estamos nesse tempo. E quando Deus usou o profeta Ageu, disse o quê? No resumo de tudo: vocês estão deixando de viver a plenitude do que Deus tem para vocês por não reconstruir o templo. Então, quando nós voltamos lá em Êxodo, volta lá no livro de Êxodo, capítulo 33, na mesma mensagem, de que quando Zorobabel estava nessa inércia, estava no seu lugar cotidiano, sua zona comum, desanimado, apático, deixando de viver a plenitude do que Deus tinha para ele por causa dessa inércia,
dessa apatia. E Deus disse aqui, usando o profeta Ageu. E nós voltamos em Êxodo. Lendo lá, no versículo 9. E acontecia que quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. Como o Espírito Santo falou no meu coração, da necessidade, da nossa necessidade de não somente construir o templo, mas de reconstruir o templo. Os irmãos estão recebendo isso? Amém. Quando Zorobabel estava apático, eles deixaram de receber a plenitude do que Deus tinha para eles, com justificativas de que ainda não era tempo. Sempre é tempo de receber a plenitude do que Deus tem para você. Deus, Ele quer liberar isso na sua vida. Recebe, irmãos. Deus quer liberar isso na sua vida. Mas para isso é necessário sair do arraial. É necessário ir em busca. Não no sentido físico de nos transportar para o tabernáculo, mas entender que Jesus tabernaculou em nós. Aleluia. Entender que você precisa sair dessa sua zona de conforto mental. Dessa zona comum, dessa inércia. Entender que Deus tem uma plenitude maior, uma plenitude para exercer na sua vida. De que Ele reservou algo a mais para você e para mim. Sair desse comodismo mental. Renovar a nossa mente. Abrir a nossa mente. E entender de que Deus é um Deus muito maior e muito mais profundo do que nós imaginamos. Ele tem sempre algo a mais para nos dar. Essa apatia que Zorobabel viveu, um desânimo de reconstruir o templo, ou seja, perdeu o seu interesse nas coisas de Deus. E ele se vestia e continuava sentindo frio. Bebia e continuava com sede. E o seu salário era como bolso furado. Porque não rendia. Não estamos falando no sentido material, mas no sentido de uma vida plena com Deus. Quando nós perdemos o interesse nas coisas de Deus, vivemos nessa inércia espiritual, nessa inércia mental. Basicamente, quando nós tratamos as coisas de Deus apenas como algo importante, não como prioridade, direcionando o foco para nós mesmos, ao invés de direcionar o foco para a presença de Deus. Além de deixarmos de viver a plenitude do que Deus reservou para nós, nós vivemos abaixo. Nós não recebemos, nós não experimentamos do poder de Deus em nossa vida. Segunda característica do tabernáculo, que coisa interessante, versículo 8. Versículo 8, vamos lá, vamos acompanhar? E aconteceu que saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo o quê? Se levantava e ficava cada homem diante da porta da sua tenda e fazia o quê? Olhava para Moisés indo em direção ao templo. Meu Deus. Olhava para Moisés. Moisés ia para o tabernáculo buscar a presença de Deus. Ele ia para consultar o Senhor, ele ia no tabernáculo para experimentar da presença de Deus, para ter um assunto direto com Deus, porque a Bíblia vai nos dizer aqui que Deus falava com ele como um amigo. Moisés saía até o encontro com Deus e o povo ficava olhando Moisés. Nós entendemos que Moisés
era o intermediário do recado de Deus para o povo. Ele tinha uma intimidade maior com o Senhor. Buscava o Senhor na intimidade. Ele ia para o tabernáculo para conversar com Deus como um amigo. Mas aí olhamos lá no versículo 11 que o seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do tabernáculo. Saia dessa inércia. Aleluia. Saia dessa inércia. Saia dessa zona de conforto da sua mente, achando que caminhar no Evangelho é viver se arrastando, achando que vivemos apenas uma vida de tribulação no Evangelho, lutas. Isso na verdade é consequência, né, de quem está em Cristo Jesus, assim como a palavra vai nos dizer. Mas o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é uma vida sobrenatural com Deus. Moisés ia buscar isso. E lá havia Josué, um jovem. O interesse nas coisas de Deus nos leva a esse sobrenatural com Deus. Quando nós perdemos o interesse nas coisas de Deus, nós vivemos abaixo do que Deus tem para nós. Coisa interessante essa mensagem, porque a segunda característica, em segundo lugar, aqui dentro dessas características do tabernáculo, o povo ficava em pé, olhando Moisés e ao mesmo tempo com expectativas. Por quê? Porque a nuvem descia quando Moisés entrava na tenda, no tabernáculo. Quando Moisés entrava ali, descia uma nuvem. E o povo olhava e ficava na expectativa do que ia acontecer quando Moisés entrasse naquela tenda, esperando a manifestação da glória de Deus. Segunda característica, quando nós sairmos dessa inércia mental, quando nós sairmos do arraial e nos direcionamos até o tabernáculo da congregação, ou seja, até o lugar de encontro com Deus, lugar de expectativas, porque nós nunca saímos com mãos vazias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui que quando a glória de Deus se manifestava, o povo que adorava, se colocava de pé, se levantava e adorava. O povo recebia, o povo contemplava a glória de Deus. Só que Josué não ficava só na porta da sua casa olhando Moisés indo em direção à tenda, ao tabernáculo. Josué, na verdade, ele não saía ali da redondeza. Ele não saía dali, porque não tinha pressa em sair da presença de Deus. Não tinha pressa. Não se apartava do meio do tabernáculo Josué. Enquanto uns estavam numa zona comum, numa inércia, Josué estava lá com Moisés, recebendo o melhor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos falando de inércia. Estamos falando, irmãos, de estar estagnado, sem experimentar o sobrenatural de Deus. E tem muita gente se arrastando na presença de Deus. Eu lembro de Marcos capítulo 5, quando Jesus colocou o pé naquela cidade de Gadar. A Bíblia vai nos dizer que aquela legião que estava, isso é uma mensagem muito profunda. Nós sempre falamos sobre esse detalhe, inclusive nos treinamentos de evangelismo. Quando aquela legião estava naquele homem, se direcionou a Jesus, o que a Bíblia vai nos dizer? Que aquela legião se prostrou diante de Jesus e o adorou. E o adorou, irmãos. Se até uma legião de demônios adora ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, isso é uma vergonha para nós. Nós precisamos despertar dessa zona de inércia. Saia do arraial.
Aleluia, Jesus. Ação. Glória a Deus. Segunda característica do tabernáculo, a expectativa. Quem sai do arraial e entra na tenda do encontro cria expectativa. Uma expectativa de que Deus vai entregar algo na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: sem fé o quê? Impossível. Impossível o quê? Agradar. Hebreus 11, capítulo 6. E Jesus ainda disse para os seus discípulos lá em João 11:40: não vos disse que se credes, verás a glória De Deus. Que expectativa é essa? Que expectativa é essa? Se credes, verás a glória de Deus. Se tiver fé, ainda que com um grão de mostarda, e dê ordem aos montes se transportarem de um lugar para o outro, assim será feito. Exerce essa expectativa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu preciso exercer essa expectativa. Precisamos exercer essa expectativa na tenda do encontro. Aleluia. Nós precisamos entrar na tenda do encontro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando nós entramos na tenda do encontro, quando nós geramos essa expectativa, quando nós exercemos a fé, que é a certeza das coisas que a gente não vê a olho nu, entendemos e reconhecemos a soberania de Deus, o poder de Deus, Aleluia. de que Ele vai colocar algo nas tuas mãos. Glória a Deus. Terceira característica interessante da tenda do tabernáculo, que o versículo 9 nos dá. Vamos acompanhar? E acontecia que quando Moisés entrava, a coluna de nuvem descia. O que é isso? A coluna de nuvem descia, o poder de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava. Ao entrar na tenda, irmãos, algo impressionante acontecia. Se você sai do arraial e entra na nuvem, algo impressionante vai acontecer na tua vida. Jesus. Glória a Deus. Enquanto você está entrando na tenda do encontro, Deus está operando nas áreas da sua vida e você nem percebe. E nós não percebemos. Quando eu saio dessa inércia e entro na tenda do encontro, Deus está visitando o meu lar, está visitando na minha família, está trabalhando nas minhas finanças, está trabalhando na minha saúde, porque Ele levou sobre si as nossas dores, mas para que nós possamos tomar posse de que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, nós precisamos exercer, entrar no tabernáculo. Glória a Deus. Ele tabernaculou em nós. Jesus é o sacerdote. Glória a Deus. Se Ele tabernaculou em nós nos tornamos tabernáculo, morada, tenda do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é Aleluia. O Senhor falava com Moisés face a face. Amém. Relacionamento, intimidade, falar como um amigo, conversar com Ele a todo momento, fazer perguntas, fazer afirmações a Deus, conversar com Deus, porque infelizmente nós temos uma mentalidade natural. A minha pastora lá na Missão Apostólica Vida em Cristo fala muito sobre a mentalidade grega. Uma mentalidade de senso comum, de natural, de coisas naturais. Ou seja, nós tendemos a olhar Deus como algo distante. Tendemos a olhar a presença de Deus como algo distante de mim, da minha realidade, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Quando na verdade Deus ordena o quê? Para sairmos do arraial, sair do teu cotidiano, sair do teu dia a dia, entrar na tenda do encontro. Glória a Deus. Aleluia. 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 A gente olha para Deus como alguém distante de mim, que sou tão pequeno.
falha, tão pecadora. Mas é para esses que ele veio. Os irmãos estão entendendo? Isso me desperta, irmãos, a entender que ele quer ter um relacionamento de amizade comigo. Que ele quer ter uma intimidade. Ele quer que eu saia da minha inércia espiritual, da minha inércia mental. Renove a minha mente para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o estilo de vida do reino é um estilo de vida sobrenatural. E viver sem isso é viver abaixo do que nós podemos alcançar no Senhor. É um estilo de vida sobrenatural. Por isso que Paulo vai nos dizer para andar em espírito. Só que nós tendemos também a pensar que andar em espírito é andar constantemente operando milagres. Andar em espírito é andar constantemente falando em línguas estranhas. Andar em espírito é andar constantemente impondo as mãos e curando o enfermo. É andar constantemente assim. Andar em espírito diz respeito a se conhecer a árvore pelo fruto. Andar em espírito diz respeito ao fruto do espírito, porque quem tem o espírito gera o fruto dele. Amém. Amém, Jesus. Se eu ando no espírito, não necessariamente eu ando o tempo inteiro operando milagre. O tempo inteiro curando, falando em línguas estranhas, rodopiando. Se eu ando em espírito, eu manifesto o fruto do espírito. Amém, Jesus. E todos nós precisamos entender e receber de que todos os dias nós precisamos exercer o fruto do espírito. Amém, Jesus. Andar em espírito. Viver uma vida sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Viver uma vida sobrenatural não é viver uma vida operando milagre o tempo inteiro. Viver uma vida sobrenatural é viver uma vida interessante para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não que Deus não tenha interesse em nossa vida, mas é viver uma vida constantemente em busca das coisas de Deus, tendo interesse em Deus. Amém, irmãos? Amém. É literalmente amando as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Moisés e Josué faziam questão da presença de Deus, não é verdade? Moisés caminhava até a tenda do tabernáculo. Josué não saía do meio daquela tenda. Quando Moisés entrava naquele lugar, Deus falava diretamente com Moisés. E eles não se contentavam. Moisés, eu vou entender aqui que posteriormente, no versículo 15, antes disso, lá no comecinho, Deus ordena que Moisés se levante com o seu povo e continuasse o caminho até Canaã. E Deus vai dizer para Moisés que ele já não iria mais com o povo, porque o povo era muito obstinado, ou seja, porque o povo estava em pecado. E Moisés, ali no versículo 15, diz que: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. E disse mais depois no versículo 18, e ele diz: suplico-te, mostra-me a tua glória. O que eu aprendo com isso? Glória a Deus por essa mensagem. Porque Moisés, ainda que falasse com Deus de amigo para amigo, ele não se contentava com isso. Aleluia. Ele estava sempre buscando algo a mais. Glória a Deus. Moisés, ele não se contentava em ver a nuvem descendo. Moisés não queria nem dar um passo sem que o Senhor estivesse com ele. Moisés, ele não queria prosseguir se a presença de Deus não fosse
mais para os irmãos. Aleluia. Aleluia. Ainda que tão pequenos, tão errôneos, tão falhos, tão pecadores, existe um espírito que nos impede de entendermos de que foi para nós que Ele veio, para mim pecadora, para mim falha, para mim errônea, Aleluia, Jesus. e que isso não é obstáculo para termos um encontro no tabernáculo. Glória a Deus. Ser pecador, ser falho, não é o empecilho. O empecilho é a falta de arrependimento. Esse é o empecilho. Glória a Deus. Mas ainda que tão pequenos, tão falhos, tão errôneos, Ele tem sempre a mais para nós. Ele tem sempre uma plenitude para que nós possamos viver. Deus deu ordem para que Moisés continuasse. Não é verdade? Deus deu ordem para que Moisés continuasse a peregrinação com o povo até Canaã. Mas Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Nós só vamos se o Senhor for conosco. Eu aprendo muito com essa mensagem do interesse que Moisés tinha nas coisas de Deus, do interesse que Josué tinha nas coisas de Deus, de que nós precisamos sair dessa inércia. Vamos colocar de pé, irmãos, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cristãos apáticos, cristãos que muitas das vezes, irmãos, entendam isso, prestem bem atenção nisso. Podemos estar na igreja, você pode estar aqui, mas não necessariamente interessado nas coisas de Deus. Eu posso estar na igreja, mas não estou interessada nas coisas de Deus. Saia dessa inércia mental. Que haja renovação da nossa mente. Eu oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha renovar a nossa mentalidade. Aleluia, Jesus. Tirar a nossa mentalidade do senso natural e trazer a nossa mentalidade para o senso sobrenatural. Aleluia, Jesus. Trazer a nossa mentalidade para Ti, interessados nas Tuas coisas, interessados na Tua presença, tendo sede e fome da Tua presença, para que não aconteça como o povo na época de Zorobabel, que mesmo se alimentando continuava sentindo fome, mesmo bebendo água continuava sentindo sede.